Com algum atraso, vamos nós começando aqui a segunda sessão sobre novos desenhos de mercado para a expansão da produção. Nós estamos um pouco atrasados, vamos tentar, dentro do possível, repor esse atraso, mas nós temos aqui três falas. A primeira vai ser a doutora Joana Simões, que é diretora de regulação do grupo EDP. Depois vamos ter o Alexandre Americano, que é vice-presidente de jurídico e de regulação do grupo Eneva. E, finalmente, o professor Hernani Teixeira, que é professor do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do GESEL também. E iniciamos com a doutora Joana, por favor. Muito bom dia a todos. Eu venho para já agradecer o convite que me foi feito para falar da atividade de produção, e algumas pessoas vão achar estranho porque eu normalmente falo de outras atividades, mas desta vez venho falar da produção. O que neste momento gostava realmente de agradecer é que o convite que me foi endereçado foi-me endereçado para estar na terra onde nasci, portanto ainda tem aqui um adicional de satisfação. Bem, eu organizei a apresentação percorrendo, por um lado, o que é que foi a caracterização da produção em Portugal na década de 90, como é que progrediu até hoje e quais são os desafios do novo mercado de produção para o futuro. Isto porque temos que visionar como é que se conjuga efetivamente a produção convencional com uma nova realidade que é a produção renovável. Portanto, efetivamente, é isso que eu vou tentar transmitir. Quando falo em Portugal, naturalmente estou também a falar do enquadramento europeu, porque a maior parte das diretrizes vêm da Europa, embora haja especificidades do mercado português ou do mercado ibérico, mas em termos gerais são as diretrizes europeias que moldam os desenhos. De uma forma muito geral, o que temos aqui é dois segmentos, como podemos arrumar a produção. Uma é a dimensão e a parte também de dispersão geográfica, que é se a produção é centralizada ou se é uma produção distribuída. Em Portugal, normalmente, o que está realmente definido como trigger são os 10 megawatts. Portanto, abaixo de 10 megawatts temos produção distribuída, acima temos a produção centralizada. A outra vertente que nós podemos observar é também a vertente da decisão de despacho. As renováveis são realmente, e quando digo renováveis estou a pensar em eólicas e em solar, não são despacháveis, portanto é uma produção não despachável. Depois temos um despacho centralizado que em Portugal viveu durante muitos anos, que no fundo era o operador da rede de transporte e de sistema que despachava a grande produção, e temos o despacho descentralizado, que realmente também vemos que são tendências que aparecem atualmente no mercado. Outra segmentação que existe é a produção
em regime ordinário e a produção em regime especial. A produção em regime ordinário é aquele que não tem uma legislação específica, ou seja, não tem uma tarifa pré-definida. O regime especial tem uma tarifa pré-definida. Entrava agora um pouco do ponto de vista teórico, mas depois na transição que ocorreu em Portugal. O que nós tivemos em Portugal eram PPAs, que em Portugal eram os contratos de aquisição de energia, que ainda hoje há 2 produtores que oferecem a sua energia à luz destes contratos, mas a maior parte dos produtores, nomeadamente a EDP, com as suas centrais, para poder realmente oferecer a sua energia no mercado mais alargado, que era o mercado ibérico, transitou dos contratos de aquisição de energia para os chamados CMECs, são contratos de manutenção do equilíbrio contratual. No fundo, os contratos dos PPAs, os CAI, tinham 3 vertentes, que são normalmente o que cobre efetivamente um contrato deste tipo. Tinha a energia, que é o que é produzido pela central e que, no fundo, é um encargo variável e que pode contrastar com ofertas em mercado, em que a energia é oferecida em mercados organizados, como nós temos atualmente no MIBEL, ou como temos noutros mercados internacionais. Tem também esse contrato de aquisição de energia, tem também uma oferta de potência, e essa potência é uma garantia da disponibilidade da central, que no fundo é coberto por um encargo fixo no PPA ou no contrato de aquisição de energia, e que em Portugal atualmente é coberto pela garantia de potência, que é efetivamente um valor administrativo. Aquilo que nós vemos é que no mercado temos mercados fortes para cobrir estas ofertas de potência, e também já temos ao nível europeu 2 mercados, quer em Inglaterra, quer em França, mercados de capacidade que efetivamente estão a cobrir esta capacidade, portanto a oferta da capacidade. Finalmente temos os serviços de sistema, porque é preciso garantir o sincronismo entre a oferta e a procura e, portanto, estes serviços são fundamentais para a qualidade e a fiabilidade do sistema. Nos mercados regulados, normalmente é uma contratação direta. Nos mercados que existem atualmente, é efetivamente através do mercado que se faz a valorização destes serviços complementares. Como é que nós transitamos dos denominados CAI para os CMEC? Portanto, os CAI cobriam a parte de um contrato de longo prazo com o operador do sistema, a REN, portanto era transporte e de sistema. Os produtores eram produtores que só vendiam aquela energia à REN, portanto não tinham outra remuneração, mas por contrapartida tinham uma remuneração garantida e os seus custos de operação e manutenção eram efetivamente reconhecidos. Depois foi preciso progredir para um novo modelo de mercado, nomeadamente através da liberalização que surgiu com o terceiro pacote, em que era necessário abrir também o mercado da produção.
E ao abrir o mercado da produção, o que aconteceu foi nós integrarmos um mercado mais amplo, que é o mercado ibérico, e daí termos efetivamente modificado os denominados CAI, o contrato de aquisição de energia, para outro tipo de contratação, que no fundo não era mais do que ofertas em mercado, portanto, os produtores ficam efetivamente confrontados com o que acontece em mercado, mas recebem uma compensação extramercado que é para garantir o equilíbrio contratual, ou seja, da passagem do CAI para o denominado CMEC, os produtores não perderam a sua remuneração, portanto mantiveram a remuneração. Neste momento, o grande problema que se deparam estes produtores é que têm mais risco, ou seja, enquanto na versão anterior do mercado era tudo garantido em termos de ofertas para o único operador do sistema, em mercado não é tão garantido. Portanto, há algum risco associado a este novo paradigma. Depois temos efetivamente a tal diferença entre aquilo que as compensações que são os RMEC conseguem ferir e aquilo que efetivamente os CAIs, de uma forma garantida, proporcionavam. Em termos gerais, e voltando à estrutura típica, os encargos fixos que eram cobertos pelo contrato de aquisição de energia ou pelo CAI eram muito direcionados para as hídricas, porque efetivamente são as centrais que têm custos fixos mais evidentes, portanto o encargo variável é nulo, praticamente nulo, enquanto que as térmicas tinham encargos fixos e encargos variáveis. Portanto, as térmicas tinham efetivamente algo que era coberto pelos encargos fixos que cobriam capital investido, bem como OIM fixo, e os encargos variáveis cobriam essencialmente os custos de combustível e OIMs variáveis. Esta transformação que se deu em termos de legislativos foi em 2004, em termos de efetiva transformação foi em 2007. Temos três componentes que foram determinados quando foi a transformação de CAIs em CMEC. Isto faz parte da legislação, portanto, o CMEC tem uma parcela que no fundo levou ao cálculo do montante inicial, que era comparar as receitas que os contratos iriam transmitir ou garantir no futuro, com as receitas que os operadores em mercado vão oferir, e a diferença dessas duas receitas foram efetivamente identificadas, nomeadamente o seu valor atualizado. Obviamente, estas receitas são deduzidas dos encargos variáveis que essas centrais têm. Depois, anualmente, é verificado qual é o montante que as centrais obtêm em mercado e qual é o montante que deviam oferir, face às condições que estavam previamente estabelecidas. E esse valor é calculado ano a ano e é determinado comparando o que estava pré-estabelecido com aquilo que ocorreu. Estas revisibilidades anuais vão ocorrer até 2017, portanto,
é um período de 10 anos que estava estabelecido nesta transformação para a revisibilidade anual. Para se fazer o ciclo todo, portanto, completar o ciclo todo, há um ajustamento final que, no fundo, faz o cálculo das projeções das receitas futuras, face àquilo que foi calculado, até 2027, ou seja, nós estamos a ver um período de 20 anos. Fazemos esse cálculo, quando eu digo fazemos, obviamente, é com as entidades que vão estar a monitorizar estes cálculos também, e esses cash flows futuros, sendo até 2027, também terão que ser atualizados mais uma vez e depois repartidos ao longo de 10 anos até 2027. Portanto, entre 2017 e 2027 há que definir uma renda anual para recuperar esses cash flows futuros. O próprio sistema tarifário está preparado para, no fundo, refletir estas rendas na UGS, que é uma das componentes da tarifa final. Esta UGS é uma componente que é paga por todos os consumidores, portanto, estejam no mercado regulado ou no mercado livre, efetivamente será pago por qualquer cliente. Vamos entrar aqui no regime de mercado, que no fundo era o desafio que eu tinha em termos de visualizar qual é o novo modelo de mercado para a produção. Atualmente, ao nível europeu, praticamente temos mercados marginalistas para a produção. E o que está neste momento a acontecer é que, com os objetivos da União Europeia, em que há um incremento notável em termos de energia renovável, nós verificamos que está a entrar no mercado da produção efetivamente uma produção que tem custos fixos, que são custos fixos importantes, nomeadamente porque o peso é no investimento, e custos variáveis nulos, ou seja, uma hídrica ou uma eólica tem um custo variável nulo. Isto significa que, olha, aqui a ver se consegui. Então, do lado esquerdo do ecrã temos um gráfico em que temos várias ofertas de produção para a curva da procura. Temos renováveis, nuclear, carvão, e o preço ainda é marcado pela CCGT, portanto ainda é um preço efetivamente marcado por um custo variável de produção, neste caso gás natural. No gráfico da direita, isto já não acontece, ou seja, à medida que há uma maior penetração das renováveis no mercado, a CCGT pode ficar fora da marcação do preço marginal, ou seja, nós podemos ver que as renováveis passam a ter um grande peso, a nuclear mantém-se, isto admitindo que os pressupostos estão iguais, mas neste gráfico da direita a CCGT deixou de fazer parte do cruzamento entre a oferta, da procura e da oferta. Isto tem consequências porque significa que as centrais de ciclo combinado estão a deixar de estar no mercado
E há bocado estava-se a dizer que lar estava parado, e, portanto, tem a ver com este fenómeno. Eu já volto a este tema da CCGT estar parada, mas queria introduzir aqui ainda algumas comparações. Nós verificamos que, ao nível dos custos nivelados da produção na Península Ibérica, começa a haver uma capacidade das renováveis serem competitivas. Podemos olhar para os preços, eu estou a falar do fuel cost, portanto, custos fixos mais custos variáveis. A CCGT, o carvão nuclear e hídrica não tanto, mas as três primeiras têm custos bastante elevados quando olhamos para alguns leilões. Ainda não são na Península Ibérica, mas são leilões em que nós vemos que algumas empresas europeias já estão a ofertar a preços bastante competitivos. Por exemplo, no México, a Enel já ofereceu $35 por megawatt-hora para solar e $43 por megawatt-hora a Acciona para a eólica. Portanto, começa a haver uma tendência em que, com certeza, por algumas condições específicas, locais, é possível oferecer estes preços. Mas há, efetivamente, uma tendência de aproximação de um lado por haver uma tecnologia cada vez mais desenvolvida e menos cara, portanto, mais barata. E também haver sítios bastante apetecíveis para investimento deste tipo de tecnologias, é possível ter preços bastante competitivos. No Peru também se verifica a mesma tendência. Portanto, temos realmente eólica e solar com preços abaixo das ofertas das centrais convencionais. Entretanto, aquilo que nós também observamos é que, ao nível do mercado ibérico, o preço que o mercado tem, e esse é um preço de 2016, o preço que o mercado ibérico tem, em termos de global, é que não paga nenhuma das tecnologias que oferece nesse mercado. Ou seja, não é com este preço que se dá incentivos à nova produção. Portanto, os investidores não vão investir por causa de preços tão baixos como este. Portanto, efetivamente, com a penetração cada vez maior de produção renovável, estamos a ver que o preço, por um lado, cai nos mercados marginalistas, por causa daquela empurra para lá que eu mostrei no gráfico da direita, mas também porque o preço final da pool é bastante baixo. Depois há outro fenómeno. Eu aqui, aquilo que estou a tentar exemplificar é o seguinte. Temos outro fenómeno que é, para além de produção renovável, que se pode considerar consolidada e completamente localizada, há a produção dispersa nos telhados das residências, nos condomínios, há uma produção dispersa. E aquilo que nós verificamos é que, efetivamente, o custo dessa produção dispersa, nos vários segmentos, seja residencial, comercial ou industrial, é bastante
apelativo face às tarifas atuais, nomeadamente em Portugal. E porquê? É bastante apelativo porque o que se está a traduzir na tarifa final, portanto ao cliente final, é um preço que tem uma componente variável muito superior à componente fixa. Ou seja, atualmente a tarifa final que é oferecida ao cliente português tem praticamente 20% de componente fixa e 80% de componente variável. E quando nós fazemos as comparações da opção do cliente, obviamente está-se a comparar com algo que é variável e não com a componente fixa, que é muito diminuta. Ao nível da empresa, portanto, ao nível, diria, do bem-estar social, considerando o setor como representativo da utility scale, portanto, no seu conjunto, temos efetivamente o contrário. Ainda não temos paridade entre aquilo que é oferecido nas tarifas e aquilo que é o custo de realmente estar a oferecer uma produção efetivamente concentrada. Este slide, aquilo que tenta demonstrar é que, do ponto de vista individual, o indivíduo tem incentivos a investir no solar ou na eólica dispersa, produção dispersa, pelo tarifário com que se confronta. Ao nível da sociedade no seu todo, há que repensar a própria estrutura tarifária para ver se os incentivos se nivelam efetivamente. Voltando àquele tema que eu mencionei há uns slides atrás, que era das CCGTs, e em que eu mostrei que a CCGT estava a sair de mercado porque não conseguia ter o preço reconhecido para, no fundo, produzir para esse mercado. O que acontece é que temos, efetivamente, uma quebra total do número de funcionamento dessas centrais. E tal é que, neste momento, quer ao nível do carvão, quer ao nível CCGT, o que aconteceu foi uma quebra de horas de funcionamento no mercado ibérico, principalmente em Espanha. Principalmente em Espanha foi muito notório. O que acontece à CCGT em Espanha, que é do lado esquerdo, é que não consegue ter ainda preços competitivos com o carvão, ou seja, o carvão está com preços tão competitivos que a CCGT realmente não consegue bater o carvão atualmente. De qualquer forma, isto é uma produção que é fundamental para o próprio setor, ou seja, não pode deixar de haver centrais de backup, porque nem sempre o vento venta e nem sempre o sol brilha, portanto é sempre necessário ter centrais de backup. E estas centrais, que a maior parte delas, ou quase todas, já foram construídas eu diria, num contexto diferente do atual, se vão ser necessárias para se manter a sustentabilidade do próprio sistema. E, portanto, há que garantir, através de mecanismos regulatórios, a sua existência. Nomeadamente, quais são os mecanismos de remuneração ao nível português e ao nível europeu, que vamos ter. E esta tendência, que é a tendência de ter cada vez mais renováveis e menos centrais convencionais, vai agudizar-se, ou seja, em 2000
ainda teríamos um mercado marginalista com um preço razoável, mas em 2020 vamos ter uma penetração cada vez maior de renováveis. O preço vai caindo cada vez mais e nós hoje já estamos a ver no mercado ibérico esse preço está muito reprimido. E em 2050, se calhar é zero. Portanto, não é através do mercado marginalista que nós conseguimos remunerar estas centrais. Isto é uma situação que tem sido muito discutido ao nível europeu e tem sido uma preocupação dos vários Estados-membros ver como é que vão remunerar a capacidade. A questão é que cada Estado-membro optou por uma solução diferente e, portanto, a tal integração, harmonização ao nível europeu, com este desenho ficou algo prejudicado. Portanto, entre mercado de capacidade, reservas estratégicas, garantias de potência, pelas cores podem ver que realmente há aqui uma diversidade muito grande. Mas a Comissão Europeia percebeu-se da situação e fez um inquérito em 2015, precisamente para fazer o ponto de situação do que é que estava a acontecer no mercado, em cada um dos países, e começou a desenhar os guidelines para o futuro, que nós estamos à espera que possam aparecer agora no final do ano. No Winter Package, um dos temas vai ser certamente este. E, portanto, verificou que tínhamos realmente mecanismos de capacidade específicos, com diferenciações ao nível dos países, e tínhamos mecanismos de capacidade a nível de mercado também diferenciados por diferentes países. O que é que a Comissão Europeia disse? Disse que, primeiro, que os mecanismos que estão no terreno não servem, portanto, foi a primeira afirmação. Que os mecanismos de capacidade baseados no preço pode conduzir a sobre-remuneração e que os mecanismos de capacidades baseados no volume podem ter risco de compensação, mas é preciso realmente fazer um estudo para adequar esses mecanismos. Deu um ênfase para a nova capacidade ser feita por concursos, portanto, deu efetivamente essa ênfase, nomeadamente para uma situação de transitório, ou seja, dada aquela diversidade de situações, há que definir um período transitório e, portanto, vai ser importante lançar concursos para os novos e verificar o que é que se faz no transitório aos existentes e, no fundo, mencionar que as regras têm que ser transparentes e eu diria bastante abertas para que se saiba quais são as regras para o futuro próximo. As soluções propostas, leilões a curto prazo, a longo prazo, eventualmente leilões centralizados, como está a acontecer no Reino Unido, são leilões centralizados, ou obrigações de contratação dispersa, como está a acontecer em França. Em França ainda não existe, portanto isto é um modelo que ainda não está implementado, mas que já acontecem várias discussões à volta desse modelo. Em termos de preocupações gerais, como EDP, é efetivamente importante para tecnologias que são renováveis, com um custo de investimento elevado, ter incentivos ao investimento bastante importante.
Pode ser por contratos por diferenças. O que é importante é que se saiba a priori quanto é que vai ser o preço dessa produção. Quanto mais cedo se conhecer efetivamente o modelo, menor é o risco e, portanto, menor será o custo de capital exigível para investir nessa produção e, portanto, será também benéfico para o consumidor. Uma das conclusões que nós tiramos é que o modelo atual, o Energy Only Market, não é garantia para a segurança de abastecimento, ou seja, os preços que existem atualmente são tão baixos que não vão incentivar a novos investimentos e, portanto, significa que é preciso desenvolver mercados de capacidade para o futuro. É preciso haver uma maior integração ao nível europeu, porque efetivamente não é com aquele painel de soluções que nós conseguimos ter uma solução integrada a nível europeu. E, finalmente, é preciso ter uma forte estrutura de governance, ou seja, pensar como é que se deve fazer e ter a certeza da sua implementação. Porque, muitas vezes, entre o pensar e a implementação demora o seu tempo e, portanto, há que agir rapidamente para que as soluções entrem no terreno. Portanto, finalmente, a descarbonização faz com que se implemente cada vez mais tecnologias de capital intensivo, como as renováveis, e isso consolida um novo paradigma. É preciso pensar como é que é o novo modelo de mercado. Os mercados de capacidade têm que fazer parte do futuro mercado, ou seja, não pode ser só Energy Only Market, tem que também haver mercados de capacidade. Os mercados de capacidade podem gerar um sinal para o preço de longo prazo e uma das hipóteses, até mencionando o Brasil, é fazer leilões, portanto, olhando a 3 ou 5 anos, fazer os leilões a priori. O que é preciso é ter uma estabilidade contratual também, para que isso depois não se reflita nem no sistema, nem nos preços a que os consumidores vão pagar mais tarde e no fundo, ter uma estabilidade regulatória que quer operadores, quer consumidores conseguem efetivamente antecipar. E dito isto, agradeci a oportunidade. Bom dia a todos. Eu prometo não atrasar muito essa apresentação, senão eu vou matar todo mundo de fome, né? Porque ainda temos mais 2 depois. Mais uma? Bom, então melhorou, ganhei um pouquinho, ganhei 5 minutos. Meu nome é Alexandre Americano, eu sou responsável pela área de regulação e área jurídica da Eneva. Eu pretendo aqui fazer uma apresentação breve, contando um pouco do histórico da Eneva. Fico muito feliz de estar em um evento apoiado pela EDP. Fomos sócios no Brasil, na planta de P101, uma planta a carvão mineral importado. E agradeço inicialmente os organizadores pelo convite. Muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da história da Eneva, uma história breve, a companhia criada em 2007, e ao final apresentar um pouquinho o que nós vemos como crescimento dentro do setor de geração térmica no Brasil e quais são as oportunidades dentro desse setor. Bom, o que é a Eneva hoje, né? A Eneva hoje, dentro do ranking de geração termoelétrica no Brasil, a gente está como o maior player privado, com 2,2 gigawatts de geração térmica. Na parte de produção de gás natural, a companhia hoje só pede para a Petrobras.
nós temos hoje uma produção diária em torno de 8,4 milhões de metros cúbicos de gás onshore, gás seco, na bacia no Parnaíba. A produção total do Brasil hoje, incluindo o que é importado da Bolívia, está em torno de 80 e poucos milhões de metros cúbicos por dia, então é uma produção relevante. E o nosso modelo é um modelo que a gente batizou de Reservoir to Wire. Somos o primeiro no Brasil a utilizar esse modelo para o crescimento da geração termoelétrica. Contratos, como já foi explicado aqui, de 15, 20 anos, todos protegidos pela inflação. Nós temos também parte do nosso portfólio a carvão, são 2 plantas a carvão, uma planta no Porto do Pecém, vizinha a Porto do Pecém 1, nós chamamos a Porto do Pecém 2, 360 megawatts, e outra planta no Porto de Itaqui, 360 megawatts também, ambas com carvão mineral importado da Colômbia. Depois de uma longa vida conturbada, uma curta vida conturbada, essa companhia, o IPO dela foi em dezembro de 2007, inicialmente imaginada por um empresário brasileiro, Eike Batista. Em 2012, a E.ON, a geradora alemã, tornou-se a nossa acionista co-controladora. Teve uma experiência curta no Brasil, somente 4 anos. Em 2015, dentro de um processo de recuperação judicial, a E.ON foi diluída e hoje é uma companhia de capital pulverizado, sem controle definido. Aqui um resumo de como é que funciona esse modelo. Essa foto aqui atrás, não, é o complexo do Parnaíba. Obrigado. A gente tem aqui uma unidade de tratamento de gás. Essa faixa aqui é o linhão, que a gente chama, a linha de transmissão. Aqui são as 4 usinas, o TE Parnaíba 1, 2, 3 e 4, a subestação. E aqui em volta, vocês não estão vendo, mas a gente tem em torno de 80 quilômetros de gasodutos que vão conectando todos os clusters de gás dessa bacia do Parnaíba. Uma bacia muito nova, ela foi descoberta pela Petrobras na década de 60, mas foi abandonada porque a Petrobras focava na exploração offshore. Na 9ª rodada da ANP, 2007, se não me engano, ou 2006, do leilão, esses blocos foram adquiridos e, desde então, tem sido feito esse modelo de negócio, ou seja, o acionista investe em exploração e produção, começa a provar reservas. A partir do momento que ele tem essas reservas provadas, ele tem o combustível suficiente para participar dos leilões de energia, que foram aqui mencionados, A-3 e A-5, e monetiza esse gás através do fio, vencendo os leilões. E assim sucessivamente. A companhia conduziu em 2015 e 2016 a maior campanha exploratória onshore do Brasil. Os números do Brasil onshore foram 44 poços em 2015, nós fomos responsáveis por 36, então foi um investimento relevante. E aqui no final vocês vão ver a minha provocação para que esse modelo se repita. Ele não será um modelo de sucesso sozinho, é importante que novos agentes do setor entendam a qualidade desse modelo para que essa bacia deixe de ser uma bacia nova e vire uma bacia madura, como são hoje as bacias de Campos e Santos. Bom, como eu mencionei, estamos hoje em 2 estados brasileiros, estados bem ao norte, o Maranhão e aqui o Ceará. Não sei se alguém da EDP já teve a oportunidade de ir à planta de Pecém 1. Temos uma praia maravilhosa aqui do lado, a Praia de Cumbuco, onde venta muito, e o estado do Ceará é o 2º estado brasileiro em geração eólica. Acho que hoje caiu para o 3º, né, depois do Rio Grande do Norte e Bahia, mas, enfim, é um estado muito propício. Está aqui, como eu mencionei, Pecém 2. Temos também uma planta comercial de 1 megawatt operando em Tauá. Tauá é uma cidade na região do Crato, no Ceará, fica a 300 e poucos quilômetros de Fortaleza. Solar, né? Solar. Eu disse
Uma planta comercial. Solar. É uma planta solar. É pequenininha, mas é muito bem vista, né? E no Maranhão, nós temos aqui o Complexo do Parnaíba e a planta de Itaqui, a carvão mineral. No próprio Maranhão, fica a bacia do Parnaíba, no que nós chamamos de Parque dos Gaviões. O primeiro gás está muito pequenininho aqui, mas o primeiro gás que foi produzido ali foi em janeiro de 2013, então mostra o quão nova é essa fronteira de gás no Brasil. E aí, cada campo que ia sendo, tendo reserva comprovada, a gente ia denominando aqui. Nós temos aqui hoje, são 7 campos já com reservas provadas no estado do Maranhão. O que é esse modelo Reservoir to Wire, né? Como é que a gente hoje entende que ele é um modelo competitivo e por que ele deveria ser replicado? Né? Quem são hoje os nossos competidores, né? Existem projetos de GNL, ou seja, projetos na costa brasileira, onde o navio de GNL atraca e encosta num navio de regasificação. Esse navio de regasificação transfere o gás para uma planta de energia termoelétrica que participou de um leilão. Só que o custo desse GNL ele é um custo alto. Na nossa visão, vale mais a pena eu pagar para um dólar de gás onshore muito mais barato e desenvolver uma bacia brasileira do que, sem nenhum tipo de preconceito aqui, pagar gás para um produtor do Kuwait ou para um produtor americano, em torno de 12, 13 dólares. A gente consegue produzir gás muito mais barato no Brasil. Então, esse é um viés importante desse nosso conceito. Com relação ao carvão, a gente hoje tem uma discussão no Brasil, apesar de ter uma matriz energética muito limpa, né, existe uma resistência grande a novos projetos de carvão no Brasil. Eu, pessoalmente, acho que o pessoal da ADP pode concordar comigo, não concordo com esse viés. Acho que a gente deveria ter espaço para usinas a carvão, principalmente no sul do país, onde já existe uma indústria carbonífera que depende dessas usinas, e lá temos usinas da década de 70 que poderiam ser retrofitadas para usinas com maior tecnologia. Mas hoje existe uma agenda mundial que a gente não pode não observar. Bom, nesse modelo eu tenho total controle do meu combustível, então aqui não existe uma dependência de um terceiro, que é o seu fornecedor. Aqui existe uma verticalização completa de toda a geração de energia. No Brasil, historicamente, isso foi um problema. A Petrobras sofreu muito a partir do ano 2000 em relação à falta de combustível. Então, foram criadas penalidades enormes toda vez que um gerador não tivesse esse combustível disponível. Nesse modelo integrado, pelo menos em tese, esse risco ele é bastante mitigado. Aqui só refletindo de novo, vocês conseguem ver aqui toda a unidade de tratamento de gás, as plantas e aí depois a linha de transmissão, como é que a gente faz esse círculo virtuoso. Bom, estava falando aqui sobre como é que funcionou o despacho das termoelétricas nos últimos anos, né? Eu fico aqui pensando num baile de gala que você é convidado, e aí você vai lá, aluga o seu tuxedo, né? Chega elegante no baile, só que em vez de estar tocando valsa, começa a tocar um reggaeton, um funk, e aí você tem que descer até o chão dançando, e não tem como, porque você está a caráter. É mais ou menos como é que o gerador termoelétrico hoje se sente no Brasil. Ele entrou para um convite para ficar por disponibilidade, e aí, na verdade, ele está despachado, P101 e P102 estão despachadas na base desde o início da sua operação comercial, que está aqui também. Faz parte, passamos talvez não, com certeza, por um período hidrológico de maior severidade registrado historicamente no Brasil nos últimos anos. Então, são projetos que estão lá gerando energia na base, um custo
o variável baixíssimo, a gente está falando aqui de o custo médio, o CVU médio da Eneva está em torno de R$ 112 por megawatt-hora, que dentro das usinas termoelétricas talvez sejam os mais baixos. E eu tenho uma usina termoelétrica, Parnaíba 2, por exemplo, que tem R$ 72 de custo variável unitário. A gente mostra aqui o decréscimo da geração hidrelétrica dentro do portfólio completo do sistema elétrico brasileiro e aqui a manutenção aqui das térmicas acionadas durante esse período, aí que eu faço uma comparação de 2014 e 2015, né? Bom, a mesma conclusão, ou seja, eu tenho aqui uma redução da geração hídrica por conta dessa situação hidrológica severa que o país passou, continua passando, aliás, e o acréscimo aqui da participação da geração térmica no país. Com isso, a gente teve o acréscimo aqui das importações de gás natural. Hoje, quem importa gás no Brasil é a Petrobras. A Petrobras tem 3 terminais de regasificação, além do gás importado da Bolívia. Existe uma discussão importante hoje no setor elétrico brasileiro sobre a renovação desses contratos. São contratos que vencem a média em 2019. Como é que vai se comportar o governo boliviano na renovação desses contratos? Esse gás, ele é um gás fundamental hoje para a indústria brasileira. Então, essa é uma discussão importante sobre como isso vai se dar a partir de 2019. Como eu tinha mencionado, quer dizer, o custo do GNL hoje, apesar da disponibilidade do combustível, né? Hoje você consegue comprar GNL com bastante tranquilidade, ele ainda tem um custo alto, na nossa visão, pelo menos na visão do produtor de gás onshore. Vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, no detalhe, qual é o custo de produção desse gás. Ele é muito mais competitivo do que um agente que resolve montar um modelo onde ele importa esse GNL no mercado maduro mundo afora. E aqui a gente fez uma comparação de quem são hoje os principais exportadores de gás natural para o Brasil, né? Bom, essa tabela ela fala por si só, né? Hoje, quem produz gás onshore no Brasil tem um custo médio de 1,13 dólares por milhão de BTU. Acho que ele não se compara com nenhum outro combustível. Quando a gente olha aqui, gás do pré-sal, gás associado, gás não convencional, enfim, todos são produtos mais caros, o que demonstra o quão competitivo nesse nosso modelo brasileiro, onde eu tenho os leilões, em tese, todos os anos, eu poderia participar nesse modelo reservoir to wire ao longo da vida. E aí uma pequena provocação sobre como é que eu convenço um novo investidor a vir para o Brasil e entrar nesse mesmo modelo, né? E por que ele é tão interessante e diferenciado dos demais, né? O ideal seria que nós fizéssemos algumas adaptações na regulamentação vigente. Eu acho que a inserção da geração térmica na base, ela tem passado por esse processo de evolução regulatória. Existem alguns ajustes que precisam ser feitos ainda e que ainda não foram feitos, mas um deles que é muito importante é a necessidade de comprovação de combustível. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu venço um leilão de energia, eu tenho contratos de 20, 25 anos, eu tenho que comprovar gás, eu tenho reservas comprovadas de gás por 20, 25 anos, na hipótese de ter um despacho de 100% na base. Se a gente perguntar isso para a Petrobras hoje, a Petrobras não tem esse gás, acho que ninguém tem. Então, essa é uma adaptação que tem que ser feita. A nossa proposta é que haja um horizonte volante. Você comprova 5 anos do teu gás e aí a cada ano você vai comprovando novas reservas conforme o seu plano de negócio e desenvolvimento na área de IP. Outra adaptação muito importante, essa eu descobri, eu sou advogado, então
eu estou dando aqui uma de engegado nessa história aqui, os engenheiros de reservatório me disseram o seguinte: geração térmica a gás natural, nesse modelo, é linda, só tem um problema. Toda vez que você não é despachado, e no Brasil você não controla a sua produção, né, tem um despacho centralizado pela ONS, quando ele te desliga, eu tenho que fechar lá a minha boca do poço, né? E isso vai contra a política nacional de melhor aproveitamento dos nossos recursos, fósseis, porque a partir do momento que eu fecho o meu poço, eu estou acelerando o tempo de deplecionamento daquela reserva. Então, é uma utilização mal feita do meu recurso, que nesse caso é finito, né? Ele não é que nem as hidrelétricas, onde, em tese, no verão seguinte, pelo menos no Brasil, vai chover. Não, esse aqui demorou alguns bilhões de anos para essa molécula ficar lá embaixo. Então, esse despacho, para o produtor de gás natural, ele é muito pouco eficiente, porque ele diminui a longevidade dos campos. Essa é uma explicação dos nossos engenheiros. E aí vem aqui uma ideia que nós discutimos muito internamente na companhia, que é você ter uma previsibilidade de despacho, uma banda. Quando você tem essa previsibilidade de despacho, você consegue otimizar melhor o seu recurso, nesse caso, o gás natural. Hoje existe, assim, me parece que o governo tem tido bastante receptividade nos incentivos para os projetos de GNL. Eu acho excelente, é importante para o país. No entanto, eu não estou gerando riqueza no país. Eu estou gerando riqueza com relação à produção de gás natural fora do país. Um país que tem potencial de produção de gás natural onshore ou gás natural offshore também, gás natural do pré-sal, de Libra. Eu acho que esse é um modelo, não sei se está na moda, mas é pouco nacionalista, né? A gente poderia aproveitar, ter um gás mais barato sendo produzido no Brasil, gerando riqueza no Brasil, ao invés de comprar um GNL do Catar ou da Nigéria. Bom, esse último ponto eu já ataquei. Basicamente, essa era a provocação que eu queria fazer com relação a esse modelo de reservoir to wire. A Eneva torce que outros players entrem nesse modelo. A Engie chegou a participar dos leilões da 13ª rodada e pensou também em fazer algo parecido, mas aqui a provocação é de que outros agentes, a EDP, quem sabe, entrem nesse modelo, porque ele é um modelo, como eu pude mostrar aqui para vocês, muito vencedor em matéria de custo e em matéria de geração de energia. Muito obrigado. Ainda gostaria de abrir um espaço rapidamente para algumas perguntas. Eu acho que talvez fosse bom fazermos o que fizemos antes, de abrir espaço para as perguntas, 3, 4 perguntas, não gostaria que fossem muitas, e depois a gente passa para os membros da mesa responderem. Então, quem tiver lá em cima, se identifique, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, embora seja brasileira. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu gostava de fazer uma pergunta para a engenheira Joana, se no âmbito da Comissão Europeia, esses projetos de regulamentação ou de guidelines estão a considerar o projeto Desertec, se vai sair do papel ou se não vai sair do papel Desertec para efeitos do mercado de reserva, né, das térmicas, e também para o doutor Hernani, se a pesquisa que foi encomendada pela ANEEL está direcionada para uma futura regulação de riscos, ou seja, do regulador está preocupado de quais são as distribuidoras que colocam mais risco no sistema elétrico. Obrigada. Aqui, por favor. Depois eu deixo você melhor explicar melhor a dificuldade de entender isso com essa rapidez, né? Função da área. Mas, como você fala em riscos, indicação de risco por regulador, esse trabalho, ele chega a indicar
ações evidentes em função do grau de gravidade? Não. Não, a gente não vai fazer. Não é essa a proposta. A gente vai simplesmente montar um indicador. Quer dizer que ele ajuda você a entender o risco financeiro que tem embaixo. Ele dá um gráfico e dá uma trajetória, né? O filme. Dá uma foto da foto e dá filme. Mas é possível você estender, acho que seria muito interessante para o regulator, em função dessa base de dados, fazer um trabalho dessa natureza para ele ter uma avaliação de qualidade, não só com um risco... Bom, a gente... Desculpe, eu bato uma bola. Lá em cima mais um. Alô, oi. Eu quero fazer uma pergunta para a engenheira Maria José Clara, de Portugal. Na sua apresentação, me pareceu que as principais premissas do problema, tanto português quanto europeu, desse novo redesenho do setor elétrico seria, por um lado, a descarbonização, por outro lado, a criação da reserva de potência. Nesse caso, por que ninguém fala em nuclear? Que seria a solução mágica para os dois problemas, a meu ver, embora possa criar outros. E em relação à última apresentação do professor Hernani, quero parabenizar o professor Hernani pela excelente apresentação, que, na verdade, dá uma base científica, aquilo que todos nós sabemos. O modelo do setor elétrico brasileiro atual, ele leva a riscos acentuados, de tal maneira que a gente pode dizer que as distribuidoras brasileiras estão tecnicamente falidas. Nós sabemos isso por experiência, mas ele mostrou tecnicamente, graficamente, com análises científicas, demonstrando esse papel, o que leva, e talvez aí a resposta à pergunta do Hermes Chip leva à seguinte conclusão: é necessário, urgente, mudar a regulação, mudar o modelo do setor elétrico para que as distribuidoras, para que a saúde financeira das distribuidoras brasileiras, fator fundamental para, não é nem para o desenvolvimento, para a paz social mínima, né? Não é nem para o desenvolvimento brasileiro, possa ser restabelecida e que o país possa caminhar. Então, eu acho que esse louvor, o trabalho do professor Hernani tem muito. E, com certeza, o desenvolvimento dele, mais customizado, com o detalhamento, né, da situação, vai comprovar ainda mais a necessidade urgente de se remodelar, de se refazer o atual modelo de comercialização e remuneração dos ativos do setor elétrico brasileiro, reduzindo os riscos que hoje são riscos além de panze, né? São riscos elevadíssimos para a atividade de distribuição de energia elétrica. Obrigado. Vou passar aqui, então. Acho que tem ali mais uma. Mais uma última questão aqui. A questão que eu colocaria é a seguinte: pela exposição da engenheira Joana Simões, começa a haver o problema em Portugal da diminuição do financiamento do setor elétrico em virtude de ser mais apelativo o investimento na produção distribuída do que na produção concentrada e, em consequência, começa a haver, digamos, o problema que nós, enfim, naturalmente sentiremos. Lembro-me que em tempos, quando no tempo da primeira-ministra Thatcher, a Inglaterra ter liberalizado o mercado de energia,
gerou um problema grave, que foi a concorrência pôs em causa a produção e depois teve que ser o Governo a financiar novas centrais. Se bem me lembro, foi nessa altura. Ora bem, a questão que eu colocaria é esta: se a União Europeia, que naturalmente, ou melhor, tradicionalmente, tem uma reação lenta a determinados problemas, se não colocar esse problema na agenda com urgência, corremos o risco de, em Portugal, começarmos a ter empresas, como agora dizia ali o professor Teixeira, Ponzi, salvo erro, Ponzi. Ponzi. Aqui está. Vou passar aqui a primeira engenheira Joana para responder as questões, depois a gente faz circula. E eu começar pela última, que é a seguinte. Quando se fala na questão de produção distribuída versus produção centralizada e do problema de haver, efetivamente, desvio de investimento centralizado para distribuído, não é necessário uma atuação ao nível europeu, ou seja, é possível conjugar a produção distribuída desde que ela seja bem desenhada em cada um dos países, porque a nível europeu é um dos desígnios. O que é que eu quero dizer com isto? O modelo que se adotou há 2 anos em Portugal foi um modelo de autoconsumo, ou seja, um modelo em que o prosumer, entre aspas, produz para si próprio e, portanto, não está a injetar na rede produção quando não está a consumir localmente. E isso é um modelo que parece mais equilibrado para não criar a tal desintonia entre modelo centralizado e modelo disperso, porque o que nós vemos é que o cliente final optou e optou bem, porque ele está a comprar da rede com um preço que neste momento faz comparação entre o seu preço de produção com o preço variável da tarifa. E é isso que o regulador tem que efetivamente ajustar, e não é necessário que seja ao nível europeu, ou seja, o modelo está bem estabelecido, é preciso quando se faz a transposição para cada Estado-membro, essa transposição seja em moldes adequados, ou seja, produzir, mas produzir para si próprio, neste momento. Porquê? Porque se não acontecer isso, a rede está lá, portanto continua a existir, e está lá para os momentos em que o produtor disperso não consegue produzir para si próprio. E, portanto, vai ser necessário, efetivamente, pagar por essa rede. E pode ser um preço muito alto. Para evitar isso, será muito importante haver um período transitório em que, efetivamente, o tal prosumer tenha uma necessidade de consumir primeiro para si. E essa mudança legislativa foi feita em Portugal, mas foi feita há 2 anos só. Antes dessa medida legislativa, havia incentivos a vender à rede toda a produção. Portanto, o desequilíbrio, eu diria que já foi mitigado nos últimos 2 anos. Em relação às outras questões que foram identificadas, ao nível europeu, quando se fala de descarbonização e se fala dos objetivos ambientais, não tem aqui uma discussão de nuclear. Eu menciono que, por exemplo, a Inglaterra, se
se começou a construir uma central nuclear. E ela ainda não terminou por outras razões que foi tecnológicas. Portanto, não é a discussão do nuclear que está em cima da mesa. Portanto, os Estados-membros têm, efetivamente, capacidade de resposta para os desafios de descarbonização que têm que cumprir ao nível europeu. Finalmente, a primeira pergunta tinha a ver com o que é que está no pacote que a Comissão Europeia está a desenvolver agora para o final do ano. Esse pacote que é denominado Winter Package abrange, eu diria, toda a cadeia de valor do setor elétrico e, naturalmente, vai ter em conta a necessidade de conjugar o que é mercado, porque há uma grande preocupação com a concorrência, o que é mercado, com a introdução de capacidade, ou seja, mesmo a capacidade que vai ser necessária para, como eu tentei demonstrar, para que o sistema esteja equilibrado com renováveis. Essa capacidade pode aparecer com leilões, pode aparecer com mercados de capacidade e, portanto, essa deve ser efetivamente a conjugação que a União Europeia vai tentar fazer neste pacote. Mas nós ainda não conhecemos o pacote, portanto, estamos expectantes. Eu queria agradecer. Agradeço todas as perguntas. Vou começar respondendo pela pesquisadora, que desculpa, eu não fiquei com o seu nome. Natália Moreira. Natália, a origem dessa demanda do regulador foi uma crise que um grande grupo nacional teve em 2000 e rede. Quando foi que a rede quebrou? Em 2012. Um grande grupo nacional, com controle nacional, e eu aí via nascedora desse grupo, quando eu estava lá no banco, quebrou e, como sempre os reguladores são sempre assim, eles foram o último a saber. O mercado já sabia, mas eles foram saber no final. Mas isso acontece com o Banco Central também, não é? Os bancos centrais também acontecem a mesma coisa. E o grupo quebra e o regulador foi pego de surpresa e percebeu o tamanho da confusão e da complexidade do problema que foi criado, né? Acho que a partir daí surgiu a ideia de trabalhar a questão de indicadores antecedentes ou indicadores que pudessem dar uma visibilidade maior do que estava acontecendo. Então, essa é a ideia, essa é uma demanda do regulador. Não sei se eu respondi o que você quer, mas é isso. É uma demanda do regulador e tem uma história para resolver. Segundo ponto, eu acho que é a questão de políticas, Hermes. A minha origem é mercado financeiro, regulação financeira. Eu vejo os resultados, apesar de dramáticos, com relativa tranquilidade. Os americanos operaram com um sistema Ponzi nos bancos deles durante anos. Isso não quer dizer que você não possa operar. Significa dizer que o risco financeiro implícito dentro do sistema está aumentando substancialmente. Certo? E o que significa que qualquer mexida maior no mercado pode levar a um desarranjo, como foi nos Estados Unidos. Estava tudo muito bem até 2008, né? Estava maravilhoso, até que alguém resolveu quebrar um banco e aí, ploft. É um pouco isso que está ali. Não tenho as implicações sistêmicas que uma quebra bancária tem, mas, obviamente, não é pouca coisa para nenhum país, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quer dizer, o que esse indicador diz? Ele acende uma luz vermelha. Será que vai acontecer alguma coisa amanhã? Não necessariamente, depende de como amanhã for, certo? Se não chover, não acontece nada. Se chover muito, pode ser que aconteça alguma coisa, mas você não toma mais de surpresa, ou seja, como eu venho da área financeira, eu não fico tão preocupado. A outra coisa a gente pode desenvolver isso, não é nessa pesquisa, mas você, por exemplo, pode tentar fazer modelos de simulação em que quais são as consequências do que você faz. Quer dizer, o que eu acho que os dados mostram? Os dados mostram o seguinte: está ruim a situação das empresas no Brasil, mas está pontual e é 2015, está piorando.
o setor elétrico piorou muito mais do que a média. Então, tem algo aí para analisar e tem que ver com a história. O papel do regulador e do Estado tem com isso? Eu não tenho a menor dúvida. A gestão das empresas também? Eu não tenho a menor dúvida. Certo? E eu acho que aí você tem uma avenida de coisas para analisar do ponto de vista de aparelhar o regulador para trabalhar o espaço dele. Agora, isso não substitui política, né? Como no mercado financeiro, quer dizer, estourou ali, o que tem que fazer? O que esse instrumento te permite, na verdade, é ter uma percepção mais apurada do que está acontecendo ou, eventualmente, do que pode acontecer se você tomar uma medida tal. É possível trabalhar simulação, mas a gente não vai trabalhar simulação nesse projeto, mas é o seguinte... Só é importante, perguntei isso porque eu fiquei muito preocupado, com o período, precisou o GESEL fazer um trabalho, se não me engano, o GESEL, para sensibilizar o regulador efetivamente que tinha que mexer no PLD. Aquele PLD quando chegou àquela altura e tal. Então, eu acho que esse trabalho me deu uma ideia de que, aprofundando um pouco mais numa segunda etapa, eu acho que você consegue, mesmo de uma forma simples, e aqui para nós, brilhante e didaticamente, como você explicou, que até eu consegui entender alguma coisa, entendeu? Eu acho que é importante fazer um pouco mais e sensibilizar ele, estimular, para ele antecipar a decisão. Não ficar esperando aqui, o estrago, que isso aqui é para o setor. Sim. É isso. Então, isso é um indicador sério. Eu queria fazer um comentário ainda com relação ao Sérgio, que é o seguinte: eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela esses dados. Esses dados é para chamar a atenção. Eu acho que você não pode pegar ele, ou seja, se o regulador tomou um susto com a quebra do Grupo Rede em 2012, ele vai tomar um susto quando vir esses dados. E é o seguinte, é muito importante passar exatamente a informação que está ali. Ou seja, ele é um indicador que tem que ser olhado num contexto de vários. Certo? Você pode aprofundar, ver o que está aí por dentro, é preciso entender quais são os determinantes que está por trás, o que foi feito, tá certo? E entender também o seguinte: o sistema pode conviver com isso durante muito tempo. Só fica atento para o seguinte: qualquer coisa vai dar uma quebradeira. É completamente diferente de 2007. 2007 podia ver o que veio depois de 2007, que o sistema aguentava. Certo? Hoje eu tenho a certeza de que ele não aguenta. Eu só queria complementar um pouco, porque eu acho que é muito importante esses resultados que a pesquisa está apresentando, e talvez falar um pouquinho dessa origem, né, que esse Grupo Rede, ele detinha 20% da área de concessão de distribuição de energia elétrica no Brasil. 20% de quase 2 milhões de quilômetros quadrados que esse grupo detinha. Ele fez uma gestão financeira bastante pouco ortodoxa, entrou em recuperação judicial, a principal empresa deles. Ao entrar em recuperação judicial, a agência reguladora perde capacidade de intervenção dentro do grupo. Vai para a justiça, vai para o direito comercial, para a justiça comum, e aquilo se arrasta, o que faz com que a ANEEL tome lance, através de uma medida provisória, se me falhou a memória, de que empresas de concessão pública do setor elétrico não podem entrar em recuperação judicial, né? Em paralelo, a agência abre uma consulta pública no sentido de desenvolver índices de sustentabilidade financeira, e nesse momento a ANEEL também pede que o GESEL faça uma pesquisa, um projeto de pesquisa de PID, para, em paralelo, junto com a agência reguladora, desenvolver essa metodologia do índice, que é esse trabalho que o Hernani, de uma maneira bastante competente e didática, né, apresentou, na qual o coordenador executivo dessa pesquisa é o Roberto Brandão, que está caladinho ali. Eu não conseguiria ficar caladinho como ele, assim, com um tema tão instigante, né? E isso está em curso, né? E esses resultados que o Hernani apresenta, né, que é um banco de dados, de um levantamento,
é um trabalho assim de Hércules que está sendo feito pela equipe, pegar os balanços de 2007 a 2015, em cima das notas técnicas dos reajustes tarifários anuais, cheios de ponderações, de anexos, etc. Então tem uma base assim, real muito importante, né? E por que os indicadores de 2015 são ruins? Né? Que eu acho que também é importante frisar isso. Por quê? Porque em 2012 é lançado uma tentativa do governo federal, da Presidência da República, de reduzir o valor das tarifas em 20%, através de uma medida provisória, né, que vai para o Congresso, né, e isso gera um desequilíbrio, assim, a medida provisória não foi acertada com São Pedro, e não choveu, e entramos na pior crise, né, que o Alexandre Americano relata aqui, a pior crise hidrológica dos últimos 60 anos, que o preço de diferença vai alto, né, e as distribuidoras são obrigadas a comprar energia das termoelétricas em valores muito altos, e entra em uma série de desequilíbrios financeiros. O grupo EDP lá, a gente sofreu, e todas as distribuidoras sofreram. Então, esses índices, de certa maneira, refletem um desequilíbrio financeiro derivado de uma crise hidrológica e de uma tentativa do governo de reduzir as tarifas, que não foi muito bem estruturado, né? Então, eu acho que é só um pano de fundo, mas eu acho que a importância desse trabalho, né, reforçando o que o Hernani apresentou ali, é dar para o regulador, né, um instrumento de análise da evolução financeira, porque no caso do Grupo Rede, a situação financeira dela era tão ruim que ela não conseguia reajuste tarifário anual, que a qualidade do serviço caiu expressivamente e que o regulador não deixava ela aumentar a tarifa porque o grupo estava mal e ficava mais mal ainda. Então, essa tentativa agora de, além de analisar a qualidade do serviço do ponto de vista prestação de serviço, analisar a qualidade do serviço pelo lado financeiro. Brandão, se você me permite, só mais uma informação, eu sei que eu estou muito com fome, mas só para precisar aquela minha pergunta inicial. Veja bem, não sei se os portugueses entendem, no Brasil a gente fala, atirou no que viu, acertou no que não viu. Eu acho que a ANEEL, lá no passado, fez essa demanda para tentar encontrar alguém que tivesse como a rede, ou seja, nós temos 53 distribuidoras, uma como a Eletropaulo, que é 15% do mercado, outra no Amapá, é 0,001% do mercado. Então, esse trabalho, esse índice, permitiria você ter um radar sobre as 53 distribuidoras, quando é que um ponto sairia fora da curva. Hoje não tem um ponto fora da curva. Hoje a curva toda inteira está fora do ponto. Esse trabalho que o professor mostrou é que as distribuidoras brasileiras estão falidas. Então foi isso. A ANEEL estava procurando alguma rede, encontrou um conjunto de redes. E por isso é que eu acho que, aí eu discordo um pouco de você, Hernani, eu acho que as distribuidoras não podem ficar que nem os bancos ficaram até 28, ali na corda bamba ali, esperando ver alguma coisa para dar o problema. As distribuidoras, elas têm que ter saúde financeira o tempo todo, porque elas precisam investir, elas precisam melhorar a qualidade do serviço, elas têm um compromisso com a indústria, com as famílias, com o seu mercado, que exigem que ela tenha saúde financeira quase que permanentemente. Elas não podem ficar ali além da vulnerabilidade ou do problema financeiro o tempo todo. E é por isso que eu digo que o seu trabalho tem um mérito enorme, que é mostrar científica e didaticamente a necessidade de se fazer uma reforma, talvez uma revolução urgente na regulação da precificação, da comercialização, enfim, das relações comerciais internas do setor elétrico. Desculpa, não sei mal polêmica.
Gente, atrasadíssimo. Ou seja, o teu trabalho tem um valor muito maior do que você imaginava no início. Gente, vamos almoçar. A gente estava previsto de voltar no almoço às 2h30.